Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Vamos abrir a palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. Quando a gente estuda a homilética, a gente aprende que há 3 tipos de sermões. Primeiro, o sermão tópico. Às vezes você pega um versículo e ali você tem o tópico, o assunto do sermão. Quem pregava muito assim era Spurgeon, Charles Spurgeon. Existe o sermão textual, quando o texto dá não somente o tópico, o tema, mas dá as divisões. Por exemplo, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, você pode dizer assim: se alguém quiser ir até Deus, precisa ter Jesus como caminho, como verdade e como vida. 3 pontos, está resolvido o problema. Existe o sermão expositivo, que é aquele que seleciona o texto, expõe o texto, explica o texto e dá as divisões e os argumentos no texto para você. Hoje eu quero pegar um sermão tópico. O versículo que eu vou ler com você vai nos dar a mensagem. E eu vou tentar usar 7 argumentos para provar a você que essa verdade é bíblica. Tá certo? E eu espero que o Espírito Santo convença vocês. Atos 20, 35. O que é que diz lá? Vamos ler? Tenho-vos mostrado em tudo. Não estou ouvindo ninguém ler. Vamos lá. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Então preste atenção, o tema da nossa mensagem é: mais bem-aventurado é dado que receber. Mais feliz, mais abençoado é aquele que dá do que aquele que recebe. Aquele que recebe é abençoado? É. Mas mais abençoado é aquele que dá. 10 para vocês. Vocês são muito inteligentes. Pronto. Todo mundo aprovado. A Bíblia fala de muitas ou de várias bem-aventuranças. Se você pegar uma concordância bíblica, uma chave bíblica, você vai descobrir quantas bem-aventuranças existem na Bíblia. Bem-aventurado significa feliz, abençoado, muito abençoado. E você vai para o livro dos Salmos, e os Salmos começam já dizendo assim, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita o quê? Dia e noite. Então feliz é aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite. Você vai para o Salmo 32. Bem-aventurado é aquele cujo pecado é coberto e cuja iniquidade é perdoada. Significa que feliz é aquele que recebe o perdão de Deus. Feliz. Então, se você é uma pessoa perdoada por Deus, você é uma pessoa feliz. Salmo 128. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas próprias mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. E vai por aí.
O Salmo 40 diz que bem-aventurado, versículo 4, é aquele que põe no Senhor a sua confiança. Vai lá para Mateus, capítulo 5, quando Jesus vai fazer o Sermão do Monte, ele vai descrever o caráter, ele vai dizer agora que bem-aventurado não é aquele que faz alguma coisa, mas aquele que é alguma coisa. Ele vai dizer aqui, vai usar 8 bem-aventuranças. 8. Bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Nós somos felizes por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós cremos, por aquilo que nós recebemos de Deus, por aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Amém? Agora, quando você vai para Atos 20, aí não é bem-aventurança. É mais do que uma bem-aventurança. Vocês estão entendendo ou não? Os comentaristas bíblicos, alguns dizem que esta é a bem-aventurança suprema. E Paulo diz que quem disse isso aí não foi ele. Quem disse isso é quem? Jesus. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Foi Jesus quem disse isso. Não está em Mateus, não está em Lucas, não está em Marcos, não está em João, está em Atos. E o que é que Jesus Cristo disse? Mais bem-aventurado. Então aqui nós temos aquilo que a bem-aventurança suprema, a maior, a grandiosa bem-aventurança, a grandiosa bênção. Qual é, gente? É dar e receber. Quem é que dá mais e não recebe nada? Quem? Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deus é o Pai de toda generosidade. Não existia nada. Não existia nada. E Deus resolve criar todas as coisas. E Deus preparou tudo e nos criou. E nos colocou nesse mundo maravilhoso, nesse universo maravilhoso. Aí entra o pecado na nossa vida. E a gente começa a questionar se Deus é bom, se o mundo presta. E a gente começa, por causa do pecado, a viver uma insatisfação e uma ingratidão com Deus. Mas o Deus Criador é o Deus provedor. É o Deus que faz nascer o sol sobre justos e injustos todo dia. É o Deus que quando você levanta tem leite na sua geladeira. Tem comida, tem pão. E tudo isso vem de quem? De Deus. Deus é bom. A terra está cheia da bondade do Senhor. Mas além de tudo Ele manda Jesus. Deus prova o seu amor por nós, enviando Jesus para morrer, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida pelos seus amigos. Diz amém aí, por favor. Cadê os pentecostais? Tem uns que falam aleluias. Não é um aleluia, não é aleluias, no plural. Agora, irmãos, a pergunta
A pergunta, e aqui eu falo para crente, porque Paulo está falando para crente, e Paulo não está falando daquilo que é dos outros, porque Paulo introduz dizendo, tenho-vos mostrado, eu sou um exemplo, em tudo. O cara para dizer isso tem que ter café no bule, tem ou não? Tenho-vos mostrado em tudo, trabalhando assim. Eu trabalho, eu ganho, e daquilo que eu ganho, eu socorro os necessitados. Aquele que furtava, não furte mais. Agora o quê? Trabalhe para o seu sustento e para ajudar os outros. Aqui não é auxílio-desemprego não, tá? Aqui não é fazer caridade com o chapéu dos outros. É você entender que Deus lhe dá para que você possa o quê? Compartilhar. Mas ele diz, mais bem-aventurado é dar que receber. Quero apresentar 7 motivos. São 20 e 40, eu vou ter que ser rápido. 7, que é o número da perfeição, na cabalística judaica, ajuda você também. 7. Primeira razão, vamos lá para Lucas, capítulo 19. Versos 8 e 9. Vamos ler juntos? Primeira razão, porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Vamos lá, gente, bem forte. O que diz aí? Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Por que mais bem-aventurado é dar do que receber? Porque todo cristão convertido, ele dá. Qual é a prova, a evidência que Zaqueu se converteu? É porque agora o dinheiro não é mais o seu Senhor. O Senhor agora é Jesus. E quando eu entendo, presta atenção, que o dinheiro não é meu, mas que o dinheiro é do Senhor, que eu sou apenas o quê? Mordomo. Aprendo isso. Pastor, é possível ter um crente que não seja generoso? Eu duvido, irmãos. Lutero dizia que a última coisa a se converter num crente era o bolso. Eu não creio nisso, não. Eu discordo de Lutero. Quando Jesus Cristo entra na nossa vida, Ele produz uma transformação grandiosa. Jesus só diz que houve salvação nessa casa quando Ele diz que iria dividir. Jesus não pediu. Jesus pediu para quem? Para o jovem rico, não foi? Vai, vende tudo que tem. Mas não diz isso nós aqui, ó. Porque quando o Espírito Santo opera no nosso coração, quando a gente é verdadeiramente convertido, regenerado, os bens materiais não são mais nossos. Nós não somos donos de absolutamente nada. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Hoje veio salvação nessa casa. Mas bem-aventurado é dar e receber. Sabe por quê? Porque todo aquele que dá de forma alegre, de forma feliz, de forma espontânea, voluntária, é uma pessoa o quê? Convertida. Tem muitas igrejas e muitos pastores que só querem receber. Eu já vi pastor aí que os ternos dele, as roupas de domingo na televisão, é Menegildo Zenga.
É. Pastor tem helicóptero, tem iate, anda de carro blindado, cheio de segurança. Isso é pastor? Me desculpa. A Bíblia diz: onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Nosso coração está em Jesus, nosso coração está na obra de Deus. Segundo lugar, Lucas, capítulo 10. Jesus tem uma discussão com os fariseus. E os escribas perguntam para ele. Eis que certo homem, versículo 25, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: vá, faze isto e o quê? E viverás. Se você conseguir cumprir a lei, você está salvo. Mas você não consegue cumprir a lei. Mas depois que Jesus Cristo cumpriu a lei em seu lugar, e agora pela graça sois salvos, você tem que amar o seu próximo. Porque a marca do verdadeiro discípulo de Cristo é o quê? O amor. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. O meu mandamento é esse: que vos ameis uns aos outros. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Como é que você ama a Deus que não vê? E diz que ama o seu irmão, e você vê o seu irmão passando necessidade e não atende a necessidade dele. Jesus então vai contar a parábola do bom samaritano. E ele termina no versículo 37, respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então ele disse: vai e procede tu de igual modo. Irmãos, mais bem-aventurado é dado que receber, porque aquele que doa motivado pelo amor é feliz. Ele não doa por interesse. Ele não doa porque se ele não doar, ele perde a salvação. Ele não doa para ter galardão. Ele doa por amor. Porque Deus nos ama. Deus nos dá. E quem ama é o quê? É mais feliz. Mais feliz. Terceiro argumento. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1, diz lá a palavra de Deus, terceiro argumento também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Mais bem-aventurado é dar do que receber, porque dar é uma graça o quê? Concedida por Deus. Significa quando eu dou, quando eu ajudo alguém, quando eu abençoo a vida de alguém, eu estou recebendo de Deus um favor o quê? Imerecido, uma graça imerecida. Porque Deus podia dar direto, mas Deus me dá para que eu possa dar. E quando eu pego aquilo que Deus me dá e dou, eu estou recebendo um favor o quê? Imerecido. Você já pensou nisso? Você está ajudando a sustentar um missionário lá na África. E quando você chegar no céu, você vai encontrar crianças, vidas que foram salvas por aquela pequena oferta que você mandou aqui do Brasil para sustentar aquele missionário. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. O que você gastou com pizza, que você gastou com milkshake, com McDonald's, vai ficar tudo aqui. E você panturrado.
Mas quando você investe, isso é uma graça o quê? Imerecida. Favor imerecido. Não se prende às circunstâncias. Não tem nada a ver com condição financeira. Eu vejo pessoas doando 1000 cestas básicas. Eu fico feliz, porque o caba também é abençoado. Mas eu vejo gente dando, pastor, eu posso dar R$10 para comprar uma cesta básica? E eu fico, aqueles R$10 valem muito. Qual foi a oferta que foi valorizada por Deus, por Jesus? A oferta da viúva? Pobre. Jesus nunca bajulou rico para dar oferta. Nós não precisamos bajular rico. Está certo? Nós não podemos fazer acepção de ofertas, nem de pessoas. Eu era pastor lá em Recife, em Olinda. Tinha um presbítero rico lá na igreja. Disse, olha pastor, eu quero doar a pintura da igreja, mas tem que pintar da cor que eu quero. Eu falei, vai com o seu dinheiro para o inferno. Pode ir. Não é assim não, filho. Deus não precisa de nós. Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus não é comprado por dinheiro. Tá certo? Deus não se impressiona com a sua oferta. Quanto é que você vai dar de oferta para impressionar Deus, se Ele é dono da prata e do ouro? Se tudo que existe é dele. Deus vai se impressionar com o seu coração, porque Deus ama quem dá com alegria. Quarto motivo. Conversão a Deus, motivado pelo amor, uma graça, um privilégio merecido. Mas quando nós damos, nós somos mais bem-aventurados, porque nós imitamos a Deus. 2 Coríntios, capítulo 8, veja aí. Paulo diz assim no versículo 8, Paulo não está pedindo oferta para ele. Paulo não tinha helicóptero, Paulo não tinha carro, Paulo não tinha roupa cara para comprar. Paulo, o desgramadinho quase, não tinha nem mulher, estava sozinho, morreu só, não tinha plano de saúde, não tinha nada. Não tinha caneta Montblanc, não tinha nada. Ele diz assim, gente, não vos falo de forma de mandamento. Não quero mandar vocês, não dá não. Estou mandando não. Não estou mandando. Mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso o quê? Amor. Amor sincero. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasse o quê? Ricos. Você quer ajudar? Ajude por amor. E ajude imitando aquele que era rico e se fez pobre, para que você se tornasse rico. Deu para entender o negócio? Nós mandamos lá a cesta para o sertão do Ceará. E o pessoal se reuniu num culto. E deu graças a Deus pela sua vida que doou a cesta básica. Deu glórias a Deus pela sua vida. Ele não sabe nem quem é você. Deu para entender? Deus faz assim. É assim que Deus faz. A gente doa e a gente nem sabe quem está sendo abençoado. Quinto lugar. Mas bem-aventurado dado que receber. Porque que aquele que dá compreende a profundidade do ensino bíblico da mordomia. Nós não somos donos de nada. A Bíblia fala, meus amados irmãos, que quando a gente doa, a gente está lançando semente. Mas isso já virou uma deturpação na nossa igreja evangélica brasileira.
A gente tem que tomar cuidado com isso, porque muitas pessoas que foram para essas igrejas neopentecostais, elas deram por avareza. Elas não compreenderam o ensino bíblico. Era uma roleta russa, é um cassino. Se você der R$100, você vai receber 1.000 de Deus. Então a pessoa estava ofertando, motivado pelo quê? Pela avareza. Não é assim. Davi diz assim: tudo vem de ti, Senhor, e das tuas mãos o quê? Tu damos. O Senhor nos deu, nós estamos devolvendo. E quem somos nós? Quem somos nós? Peregrinos. Para usar aquilo que Deus nos dá e devolver para Ele, para abençoar a vida de outras pessoas. Sexto lugar. Tem muito crente hoje fazendo curso na Bolsa de Valores, não tem? Principalmente os mais jovens, para chegar ao primeiro milhão. Aqui eu conheço, pastor, o senhor está investindo na Bolsa? Eu falei, eu estou na Bolsa Celestial. Eu não entendo nada de... Não, mas agora só pode... Tem aí negócio de você pode comprar... Tem apartamento, você não compra apartamento? Né? Como é que é o negócio? Tem umas aplicações que faz aí, do tesouro. Tudo bem, pode fazer isso, não tem problema nenhum. Mas existe um outro tesouro. Jesus diz que nós não devemos ajuntar tesouros, o quê? Na terra. Mas nós devemos ajuntar o quê? Tesouros nos céus. Jesus não está dizendo que você não tem uma casa para morar, que você não tem um carro, que você não tem uma poupança, que você não tem uma providência. Não é nada disso. Ele está dizendo assim, olha, guardai-vos de toda avareza. Porque a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Use aquilo que Deus tem dado para abençoar a vida de outras pessoas. Por fim, eu quero dizer para você que mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Porque aquele que dá, ele recebe mais para dar. Quem recebeu 5 talentos, dobrou os 5 talentos, Jesus disse, dá mais para ele. Você acha que quando Jesus voltar, ele vai dizer para você, investidor bom e fiel? Ele vai dizer isso? Foste fiel no pouco, sobre o muito o quê? Não é isso que ele está dizendo, não. Ele está dizendo porque você soube usar o que Deus lhe deu aqui para abençoar a vida de outros. Você terá recompensas o quê? Eternas. Eu não sei que recompensas são essas. Eu não sei explicar para você o que é galardão. Mas a Bíblia fala que quanto mais nós damos, mais nós estamos acumulando no tesouro celestial e mais nós recebemos de Deus para dar. Amém?